comecei a procurar grupos, né? Até que um dia eu fui, do nada, assim, cair de paraquedas, porque eu estava procurando grupos e me falaram, dentre os nomes, Shalom. E eu fui procurar na internet e o que me chamou a atenção é que o Santíssimo era exposto toda tarde. E aí eu disse, eita, em Juazeiro tem. Não olhei nada de vocação, não sabia nem que era vocação, nem nada. Eu só vi que o Santíssimo tinha, que era um grupo de oração. E aí, quando eu fui, isso já em janeiro, assim, porque dezembro, terminou aquele ano, 2011, fiz as 9 sextas, inclusive uma pessoa uma vez me perguntou por que são 9 meses, né? E aí, na hora, o Espírito Santo respondeu, porque são 9 meses, quanto tempo se leva para gerar uma vida nova? Gerar uma vida e nova. Eu fui gestada ali e nutrida pela Eucaristia, meu amor, não foi qualquer coisa, não. Então, eu tive esse entendimento, eu falando para a pessoa se espantando e eu mais ainda, tipo, meu Deus, olha isso, né? 9 meses ali foi ele, né, que me refez. É tanto que quando eu fiz a minha experiência num seminário de vida, não houve nada. Eu já estava totalmente... Você né, foi, já tinha mergulhado já há um tempo. Descontaminada de todo o meu passado. Você começou a frequentar o Shalom nos momentos da adoração. Não, o Shalom teve essa coisa de eu buscar o Santíssimo à tarde, exposto, como ele fica lá, porque eu queria a contemplação, estar com ele, e vi que lá tinham. Fui com minha prima, a gente foi num dia e a comunidade de vida estava de férias. E estava até fechado, porque eu peguei o endereço, né? Era na Doutor Flora, aí estava fechado. Aí eu disse, mas tem outro Shalom, que eu vi o endereço, só que era casa comunitária feminina, e era na Rua da Glória. E quando eu fui passando no caminho, a gente escutou no Moreira de Souza, estava tendo alguma coisa do Sal da Terra, eu acho. Pela música, que era uma swingueira, e aí minha prima, é de Jesus, que era uma música de Jesus. Aí eu disse, é mesmo, vamos perguntar aqui, né? A gente perguntou, disse que estava procurando Shalom, eles até perguntaram também se não queríamos conhecer o grupo. E nessa mesma noite a gente foi pro grupo de Guto, lá, o Senhor e Rainha. A Vitor Hugo. De Vitor Hugo, de Guto, eu era o outro. Você diz, foi pro Senhor e Rainha. Aí Guto Bentes, não, no meu não. No meu não. Isso, de Senhor e Rainha. E ali eu escutei pela primeira vez a música Viver Pra Mim é Cristo. Era Sandra que estava pregando. E a acolhida maravilhosa. E eu disse, meu Deus, essa música... Eu entendi tudo naquela música. Aquela música de Padre Fábio, ela naquele dia me disse assim, você é chamada a algo mais profundo. Olha, você vai deixar tudo, porque viver para você é Cristo. Só que eu ainda não entendia isso. Eu sabia que tinha um chamado ali de fogo dentro de mim. Eu não sabia por quê. Eu dizia, Vanine, você não está entendendo, minha prima. É isso, porque ela estava para fazer também uma faculdade de direito, tinha passado e tudo. Eu não posso lhe dizer. E ela, diga, eu disse, eu não posso, porque realmente é algo muito pessoal. Eu não ia dizer, Deus está lhe dizendo para deixar a sua faculdade. Isso era uma coisa que ele tinha dito para mim, que eu ia deixar todas as coisas para ele ser a prioridade, através daquela música. Foi incrível. Beleza, a gente foi, né? Saiu, disse, amanhã vamos lá no Shalom de novo, ver se encontra alguém. E no dia seguinte a gente foi, estava fechado. Só que estavam para entrar alguém. Realmente eu fui no horário que a menina disse que ia abrir. E quando a gente estava na calçada, eu disse, não, vamos ver se esse rapaz é daqui. E era, né? Ele abriu, era postulante da comunidade de Aliança, nos acolheu, mostrou a casa. Aí chegou outra postulante da Aliança, eu conversei um pouco com ela, falei um pouco do meu testemunho. Aí ela disse, leva os inscritos. Os inscritos da comunidade, eles são ali praticamente a história da comunidade. E eu hoje vejo, eu tive acesso àquele livro no primeiro dia que eu pisei no Shalom. Olha que coisa linda. Né? E ela, porque ela sentiu motivada a me emprestar. A menina ia precisar para a célula. Mas ela disse, olha, ela não me conhecia. Então, olha a confiança de entregar um livro seu importante. Um livro que não é para ser entregue assim, porque a história, os escritos... E ela entregou, e eu li em 3 dias. Não, eu lhe devolvo, quarta-feira eu trago. Né? Eu até disse, Vanina, eu vou ler esse livro bem ligeiro, porque aí tu lê também. Porque tudo que eu fazia, ela fazia, a gente estava muito ali em unidade. E aí eu li, fiquei impressionada com as histórias, que percebi que o carisma é tão perto, Fortaleza, fui entender ali... eu cheguei a morar em Fortaleza na infância, na primeira infância. Meu pai terminou a faculdade lá, e eu e minha mãe, a gente morava lá, e o irmão mais novo. Aí depois a gente veio para cá, mas... Eu nasci aqui, é que eu omiti isso na parte da infância. Mas para você ver assim as coincidências, né? E eu fui entendendo que depois eu fui ler e vendo muita coisa, muito detalhe.
E eu disse, poxa, vamos ficar então por aqui vindo, né? Eu venho às tardes e aí vou conhecer. Aí fui conhecendo um movimento lá e só se falava em renascer. Você já frequentava o Terço da Misericórdia, não? Aí eu tava indo nas sextas pra assistir, né? Certo. Até que César me chamou uma vez, porque ele soube que eu cantava forró. Acho que alguém já disse no ouvido dele, né? Porque eu era muito discreta quanto a isso. Porque eu tinha esse entendimento, tanto que para eu cantar no salmo, a primeira vez que eu servi foi um salmo, missa semanal. Eu ainda lembro o salmo, que é Glorifica o Senhor Jerusalém, era uma profecia. Porque uma mulher, ela me via sempre lá e dizia, minha filha, você poderia cantar o salmo e tal. Aí eu me sentia muito indigna, de fato, não é um escrúpulo, não. Sim. De fato, eu olhava e dizia, não, ela... Não, mas cante, por favor, nós estamos precisando. E eu fui rezar com aquilo e entender que Deus quer mesmo ali os imperfeitos. Ele chamou, foi os imperfeitos para o altar, servir ali. Então, foi uma grande honra aquele salmo que eu cantei dia de semana, toda me tremendo. Eu já tinha cantado para muitas pessoas, mas ali para aquelas senhorinhas da tarde, eu estava assim, me tremendo, porque eu sabia a grandeza daquilo. Então, eu sempre escondia para todo mundo que eu cantava. Não cheguei com a faixa, a bandeira. Eu canto, eu quero servir. É tanto que quando eu vi o Ministério de Música no Renascer a primeira vez, um amigo meu que me conhecia das bandas, que ele dizia, eu era teu fã, acompanhava. Ele diz, olha, se Deus quiser, tu ano que vem vai estar aqui com a gente. Quanto que pagam? Fazem contrato? Eita, até hoje ela tá esperando esse contrato. Foi engraçado. Quanto que paga? Eles pagam bem, porque a gente especulava. Paga bem, rapaz. Oxe, tá brincando, né? Lá no Renascer do Shalom é contrato milionário. Não, aí veja bem, isso, até chegar no Renascer, eu tava nessa de... Poxa, eu queria tanto participar de um grupo, e lá para poder, você tem o grupo aberto e tudo, mas para entrar lá num grupo que já está caminhando no caminho da paz, no Querigma, você precisa realmente ter tido essa experiência no seminário de vida, e eu não tive. Então, eu precisava ter. A RL ficou sabendo, né, que eu estava ali, eu partilhava responsável com todo mundo. local, Sim, RL, não, pessoal. Tem que traduzir, né, pro pessoal do Shalom. RL é responsável local, sim. Não é a loja de joias folheadas, não. Mas a responsável, ela foi me ouvir, entendeu? Ela disse, nossa, você é Shalom. Esses termos, ser Shalom, eu não entendia. Porque o ser, né, é bem profundo de você estar aqui, né? Não, você, ela queria dizer que já havia em mim a vocação. Mas aí, ela disse, você precisa beber do seminário. Sim, só para eu explicar como foi que... Porque nessa de não ter o grupo meu... Eu acabei me desanimando um pouco, e aí eu rezei e disse, meu Deus, se lá não for meu lugar, eu saio, vou procurar. Mas se for, me dê um sinal, é um serviço de alguma coisa, nem que alguém diga, vai essa calçada, por favor, era um sinal. Quando a gente chegou lá, estava tendo reunião, de assembleias para o Renascer, né? E eu entrei na Assembleia do Renascer Kids. A gente entrou com o rabinho entre as pernas, porque eu tinha lido nos escritos que Moisés entrou na cara de pau quando ele foi à providência, a história das panelas. Eu disse, aquele homem entrou na cara de pau, qualquer coisa, se botar a gente para fora, toma rabiçá que a gente sai. Eu ainda era um pouco, né, aquela coisa do mundo. E aí a gente entrou bem de fininho lá atrás, e quem estava era Sandra de Fábio. Ave Maria, Sandra foi fundamental nisso. E ela estava distribuindo os serviços, né, das equipes. E ela, na música, quem eu coloco? A Ivanine olhou para mim, eu disse, não, Deus me livre, não quero que ninguém saiba. Aí ela olhou para mim e disse assim, você vai coordenar a peça infantil, Davi e Golias. Isso hoje eu sei que não acontece no Shalom. Ninguém dá coordenação a ninguém que nem em grupo está. Ela não sabia, tanto que quando ela foi perguntar, qual é o teu grupo? Aí ela percebeu que nem eu sabia, ela disse, é o de Celinha, né? Não, é o misto, né? Eu disse, é esse mesmo, esse aberto. Misto aí. Esse misto salva tudo. Aí ela, quem é o pastor? Lá aí eu, quem é, menina? Ela, é a Celinha, né? Ela mesma respondendo, porque ela percebeu que eu não você estava perdidona ali. Perdidona. E ela me deu esse serviço que não, foi o de sinal coordenação. De Foi. Quando eu saí dali, eu disse, eu não acredito, ele falou de uma forma muito clara. E a gente foi comer, foi comemorar. E aí, depois eu fui ler Samuel inteira, né? Para poder entender o rei Davi, toda a história. Aí, chamei a galera pro meu apartamento. Fui
enfim, uma galera jovem ali, diferenciada dos jovens que Sim, iam. sim, sim. E eu disse, esse povo tá tão feliz. E eu deixei o bar disponível lá, porque tinha um bar na minha Sim. casa. Eu disse, ó, tem bebida. Será que vão querer? Esse povo é diferente, não se aproxima do bar. Se aproxima do bar, tudo simples, um violão. Ai, que coisa louca, meu Aí eu Deus. disse, é tão diferente essa turma, mas é um povo tão feliz, né? E eu vendo tocando nos Jovens de Cristo e eu organizando aquela equipe. Deus é muito, né? E Sandra vai na loucura, acompanhou e disse, coordenação. E aí fluiu, porque nessa época eu tinha muitos contatos, eu consegui patrocínio, até Bíblia pequena, camisa para as crianças, a gente foi pedir, eu tive a experiência de sair pedindo nas ruas, nas lojas, né? Chegar e falar, é para evangelizar. Então, assim, foi muito interessante esse processo. Aí eu conversei com a responsável da missão, né? Porque ela viu cara nova, eu quero conhecer. E aí, quando eu conversei, ela disse, não, mas você precisa participar também. Você vai estar coordenando, sim, na hora da peça você vem, monta sua equipe, a gente comprou figurino, foi tudo bem, né? Máquina de algodão doce, os contatos. Oxe, o Renascer Kids fez a festa, de Que fato. maravilha. E ali, eu vivi, né, todas as palestras, o amor de Deus, pecado e salvação, e haja choro, e a E haja choro. E o que é isso? Meu Deus, existe uma vida muito rica, né, dentro da igreja, que são as novas comunidades, Deus me apresentando a igreja dele, o quão grandiosa, o quão rica é. E eu encantada com aquilo, e já ingressei no vocacional, porque eu estava querendo entrar, e tudo, viu o quiosque, né, lá do vocacional, eu disse, eu vou fazer. Aí fiz o plantão, entrei, né, pelo discernimento. No discernimento disseram que Deus tem pressa. Esse foi o mesmo discernimento que foi dado quando eu ingressei na comunidade. É como se Deus dissesse, eu já venho trabalhando, deixa logo. Tipo, de fato, ele já vinha me formando ali nesse ano anterior. E quando eu ingressei ali no vocacional, fui tendo um contato mais... Só que Deus me permitiu viver 2 anos, porque eu não tinha nenhum ano de obra então eu fiz o vocacional no 2º ano. Viu, vocacionados que estão assistindo? Não se desesperem, se você foi um V2 da vida. E aí, no ano seguinte, ingressei, né, no postulantado. Eu só entendia que Deus queria que eu estivesse ali.